Se você acorda depois do sol, já acordou atrasado para a própria vida. Sim, eu sei que isso soa exagerado, mas pense comigo. Enquanto você dorme, o mundo já está decidindo seu destino, sem a sua permissão. Você já se perguntou por que alguns vivem como se fossem donos do tempo, enquanto outros estão sempre correndo atrás dele? A resposta pode estar na primeira escolha que você faz ao abrir os olhos. Acordar cedo não é apenas um hábito, é um manifesto silencioso de poder. É a diferença entre comandar o seu dia ou ser comandado por ele. Quando você desperta antes do sol, algo mágico acontece. O mundo ainda está em silêncio, e é nesse silêncio que mora uma força invisível, uma clareza que não se encontra em nenhum outro momento do dia. Essas horas não são comuns, são horas sagradas. Enquanto todos ainda estão perdidos em sonhos, você está de olhos abertos, não apenas fisicamente, mas espiritualmente desperto, pronto para moldar o dia com intenção. Ao acordar cedo, você não está apenas vencendo o sono. Está afirmando que quem manda em sua vida é você, ninguém mais. O que você faz nas primeiras horas da manhã determina o ritmo do restante do seu dia. E se você desperdiça esse tempo com distrações ou inércia, você está entregando as rédeas do seu destino para o acaso. Acordar cedo é uma declaração silenciosa de liderança interior. Eu me lembro de um período em que meu futuro era incerto. Minha carreira como escritor mal tinha começado e eu não tinha nenhuma garantia de sucesso. Mas ainda assim, eu fazia questão de acordar antes do amanhecer, quando tudo estava quieto, e sentava para escrever. O frio da madrugada, a ausência de barulho, a solidão, tudo isso me ajudava a escutar o que mais importava, a minha própria consciência. Era nessa hora que eu conseguia ouvir com nitidez a voz da minha missão. E foi assim, uma página por vez, um dia após o outro, que nasceu a base do que mais tarde viria a ser o meu trabalho mais conhecido. Muitos dizem, eu não sei qual é o meu propósito. Mas como esperar descobrir algo profundo sobre si mesmo quando se vive imerso em ruídos, correria e pressões externas o tempo inteiro? Quando foi a última vez que você se ouviu de verdade? O mundo de hoje, mesmo em minha época já era assim, está repleto de vozes querendo dizer o que você deve fazer, quem deve ser, o que deve valorizar. Mas nenhuma dessas vozes conhece seu íntimo, seus sonhos secretos, suas dores silenciosas. E é justamente nas primeiras horas do dia, quando ainda não há telefonema, obrigação ou distração, que você pode finalmente fazer perguntas que importam. Estou vivendo a vida que quero? Ou estou apenas sobrevivendo? As decisões que tomo diariamente estão me aproximando ou me afastando do futuro que desejo? Benjamin Franklin, um dos homens mais visionários que já caminharam nesta terra, usava suas manhãs para refletir com simplicidade e profundidade. Ele perguntava a si mesmo ao despertar, que bem farei hoje? E essa pergunta o guiava como uma vela na escuridão em cada escolha que fazia ao longo do dia. Não é preciso ser um gênio para fazer o mesmo. É preciso apenas a disposição de começar. Essa é a verdadeira utilidade das manhãs. Moldar seu pensamento. É nelas que você afia sua mente como um ferreiro afia sua lâmina. Acordar cedo não é apenas sobre produtividade, é sobre filosofia de vida. Enquanto outros vivem reativamente, você começa proativamente. Enquanto outros correm atrás de urgências, você está centrado no que é essencial. É nesse intervalo entre o sono e o ruído que você consegue tocar na raiz da sua motivação. E veja, não é preciso ser um monge para usufruir disso. Se você acordar apenas meia hora mais cedo que o habitual e decidir usar esse tempo para sentar-se em silêncio, escrever seus pensamentos, revisar suas metas ou apenas refletir sobre como deseja se comportar durante o dia, você já estará se separando da maioria. A maioria vive no automático. Você escolhe viver com intenção. Você pode até argumentar, mas eu não sou uma pessoa matinal. Eu entendo. Nem todos nascem com esse impulso natural. Mas isso não é sobre nascer com talento. É sobre treinar a si mesmo. É sobre querer algo o suficiente para colocar-se em movimento antes do mundo começar a girar para os outros. Marcos Aurelius, o imperador romano e mestre do estoicismo,
usava suas primeiras horas para meditação e reflexão. Era nelas que ele preparava não o seu dia, mas o seu espírito. E eu lhe pergunto, como você espera dominar as dificuldades da vida se não domina nem o início do seu próprio dia? Quando você começa a praticar isso com constância, as mudanças não são apenas visíveis por fora. Elas são sentidas por dentro. Você começa a perceber um senso de direção mais firme, uma calma que antes não existia. Suas decisões se tornam mais claras, seus pensamentos mais organizados. Você sente que está no controle. Essa clareza é uma das maiores armas que um homem pode possuir. E ela é rara. Poucos a têm, porque ela não é comprada, não é herdada, não é sorte. Ela é conquistada no silêncio da madrugada, quando o único barulho que se escuta é o da própria consciência em diálogo com a verdade. Leonardo da Vinci, gênio renascentista, também acordava antes do sol. Seus cadernos estavam repletos de anotações, ideias, invenções, rabiscos de pensamento livre. Você acredita que tudo isso surgia durante o caos do meio-dia? Não. Surgia na paz da aurora, quando a mente ainda estava fresca e livre da contaminação do mundo exterior. Se há algo que posso garantir é isto: você nunca entenderá o real valor do amanhecer até experimentá-lo com intenção. E quando experimentar, não vai mais querer outra coisa. As manhãs, uma vez conquistadas, tornam-se o território mais fértil da sua vida. É nelas que você planta, nutre e cultiva seu legado. Amanhã, quando seu despertador tocar, não o veja como um carrasco. Veja-o como um convite para a grandeza, para construir algo que a maioria nem sequer sonha, porque ainda está dormindo. Que tipo de pessoa você quer ser? A que desperta para o mundo ou a que o mundo precisa despertar? A escolha é sua, e ela começa ao amanhecer. A disciplina não é um talento, não é algo que alguns recebem ao nascer, enquanto outros ficam de mãos vazias. A disciplina é uma decisão, e essa decisão começa antes mesmo que o sol apareça no céu. É fácil admirar o sucesso dos outros, apontar para suas conquistas e pensar: eles têm sorte. Mas a verdade que poucos admitem é que o que chamamos de sorte costuma ser apenas o resultado da disciplina repetida em silêncio por muitos anos. E esse silêncio, quase sempre, acontece nas primeiras horas do dia. Acordar cedo é um ato de guerra contra a procrastinação. É uma declaração de que você está no comando, mesmo quando tudo em você deseja mais 5 minutos de conforto. Veja, é nesse exato instante, quando o corpo pede descanso, que o espírito deve se levantar. Porque não se trata de acordar com vontade, trata-se de acordar com propósito. A disciplina não conversa com o seu humor, nem pede permissão para agir. Ela apenas age, especialmente quando você não quer. Eu precisei aprender isso da maneira mais dura. Quando ainda lutava para fazer meus escritos ganharem espaço no mundo, enfrentei dias em que a única coisa que me restava era a escolha entre levantar e trabalhar ou continuar deitado com a esperança de que algo mudasse sozinho. Não havia glória, não havia reconhecimento. Havia apenas o som do relógio marcando o tempo e a página em branco me desafiando. Mas foi nesse terreno árido que cultivei a força que me sustentaria pelo resto da vida. O mundo não viu aquelas madrugadas em que escrevi com as mãos tremendo de cansaço e a mente pesada de dúvidas, mas foram exatamente elas que me tornaram inquebrável. Você já se sentiu derrotado antes mesmo de o dia começar? Já teve aquela sensação de que está sempre atrás, sempre tentando alcançar algo que parece escapar por entre os dedos? A resposta para isso não está em tentar correr mais rápido depois que o dia começa. Está em começar antes das exigências, antes das cobranças, antes do caos. É ali que a disciplina se forma. Quando ninguém está olhando, quando não há plateia, quando tudo em você clama por conforto e você escolhe a ação. Pense em Alexander Hamilton, um homem que nasceu sem privilégios, órfão, sem herança, sem fortuna. Mas ainda assim, levantava-se antes dos demais para estudar, para escrever, para arquitetar seu futuro. E o que aconteceu? Ele moldou uma nação. Catherine a Grande usava suas manhãs não apenas para planejar seu império, mas para dominar a si mesma. Ela entendeu o que muitos ignoram,
que o verdadeiro poder começa no controle interno. Você pode estar se perguntando, mas por onde eu começo? Como crio essa disciplina? Começa no simples. Começa com o compromisso de não quebrar o compromisso. Começa ao escolher levantar da cama quando ela insiste em lhe manter preso. E a cada vez que você cumpre essa decisão, algo muda. Não apenas na sua agenda, mas na sua identidade. Você começa a se enxergar de outra forma. Você passa a confiar em si mesmo porque está fazendo o que disse que faria. Essa é a beleza da disciplina. Ela se multiplica. Quando você a pratica em uma área da vida, ela transborda para outras. A maneira como você acorda passa a influenciar como você se alimenta, como você fala, como você lida com os desafios e até como você sonha. Porque sonhar quando há disciplina deixa de ser ilusão e se transforma em plano. Mas não se iluda, a disciplina vai lhe testar, vai lhe provocar nos dias de frio, de cansaço, de tristeza. Vai perguntar se você ainda tem coragem quando a vontade se foi. E é aí que você mostra de que é feito. A maioria espera motivação. Os determinados agem com ou sem ela. O escultor Antônio Canova começava suas obras quando o mundo ainda dormia. Não esperava pela inspiração. Ele aparecia dia após dia para fazer o trabalho duro. E o resultado? Obras-primas que atravessaram séculos. Mary Wollstonecraft, que ousou pensar e escrever num tempo que não reconhecia o valor de uma mulher com ideias, acordava cedo para estudar, para escrever, para lutar, não apenas contra o mundo, mas contra suas próprias limitações. Cada manhã é uma chance de provar a si mesmo que você não precisa mais viver sendo controlado por impulsos, desejos passageiros ou desculpas bem formuladas. Cada vez que você escolhe levantar cedo, você está reforçando um padrão de vitória. Está educando sua mente a respeitar seus próprios compromissos. E isso, meu amigo, muda tudo. Você pode pensar, mas não é confortável. Claro que não. Nenhuma transformação é. Mas enquanto a maioria espera as condições perfeitas, você age. Enquanto outros reclamam da falta de tempo, você cria tempo. Enquanto muitos deixam a vida acontecer, você a constrói, tijolo por tijolo, manhã após manhã. Agora me diga com sinceridade, o que você está esperando? Um sinal? Uma chance? Um milagre? O milagre é esse. Você acordar amanhã e, ao invés de se arrastar para fora da cama, levantar com intenção. Tomar o controle, ser maior que a preguiça, maior que as desculpas, porque no fim do dia, o que separa os que conseguem dos que apenas desejam é a capacidade de agir mesmo quando não dá vontade. Lembre-se disso. A disciplina que você cultiva na madrugada é o que sustenta os seus sonhos ao longo da vida. E quando você aprende a dominar suas manhãs, você aprende a dominar o mundo. A batalha é silenciosa, mas a vitória é ensurdecedora. Escolha vencer, antes mesmo do sol nascer. Produtividade não é sobre estar ocupado, é sobre estar presente. É sobre fazer aquilo que realmente move a sua vida para frente e fazer isso antes que o mundo comece a gritar suas urgências. Quando você acorda cedo, com intenção, você entra em um estado raro de domínio pessoal. O silêncio da manhã não é apenas a ausência de barulho. É um campo fértil onde suas ideias têm espaço para respirar, onde seus projetos ganham forma, onde sua mente opera com clareza máxima. Enquanto a maioria desperdiça suas primeiras horas em distrações, você está diante de uma tela em branco, com o pincel da intenção nas mãos. Pode decidir o que será pintado nesse dia, e isso é um privilégio que poucos reconhecem, e menos ainda utilizam. Em vez de começar o dia correndo atrás do atraso, você começa criando o que realmente importa. A verdade é que você já sentiu isso. Sabe aquela manhã em que você acordou antes de todos, tomou um café em silêncio, fez algo importante antes mesmo do relógio bater 8? Lembra da sensação de conquista, da leveza, da confiança? Aquilo não foi sorte, aquilo foi escolha, aquilo foi produtividade real. Blaise Pascal, homem de mente brilhante, descobriu que suas melhores ideias surgiam nas primeiras horas do dia. Ele compreendia que o intelecto precisa de espaço,
que a criatividade não floresce sob pressão, mas sim na quietude. Não é à toa que ele se isolava logo ao amanhecer para refletir, escrever, criar. E você pode fazer o mesmo. Não precisa ser um matemático ou filósofo para isso. Precisa apenas de vontade e um compromisso. Usar as primeiras horas do dia para construir, não apenas reagir. O erro que vejo muitos cometerem é esperar o momento certo. Esperar estar com energia, motivado, inspirado. Mas a produtividade não espera. Ela é como uma vela acesa antes da tempestade. Se você não a proteger logo cedo, a agitação do dia apaga sua luz. É por isso que as manhãs importam tanto. Porque nelas, você ainda não foi contaminado pelas expectativas do mundo. Sua mente está limpa, sua energia está alta, seu foco está intacto. Anne Bradstreet, a primeira poeta publicada nas colônias americanas, escrevia suas obras enquanto a casa ainda dormia. Com responsabilidades domésticas, filhos e um mundo que não lhe dava liberdade, ela criou espaço onde não havia, e esse espaço era a manhã. Cada verso que escreveu foi um ato de coragem e foco, construído na hora mais silenciosa do dia. Você também pode usar esse momento para criar sua própria obra-prima. Seja um projeto, um negócio, um livro, um plano de vida. A diferença entre aqueles que constroem algo duradouro e os que vivem apenas apagando incêndios está no uso das primeiras horas do dia. Você já percebeu como o dia inteiro muda quando você começa vencendo? Quando faz algo significativo logo cedo, até mesmo os problemas parecem menores. A confiança transborda. E mais do que isso, você cria uma espiral de ação. Um efeito dominó de conquistas pequenas que, juntas, transformam sua realidade. Muitas pessoas dizem que não têm tempo, mas elas não olham para as manhãs. Elas esquecem que há um período inteiro antes que o mundo exija respostas. E se você usar esse tempo para o que realmente importa, leitura, planejamento, escrita, criação, organização, você estará sempre um passo à frente. Um passo à frente da ansiedade, um passo à frente do medo, um passo à frente da estagnação. Eu me recordo de uma época em que tudo parecia estar travado. Os contratos não vinham, as portas se fechavam, as ideias não fluíam. E foi justamente nesse momento que decidi acordar mais cedo. Comecei a usar o nascer do dia para escrever, não com pressa, mas com propósito. Anotava metas, revisava ideias, reorganizava minha mente. Em poucas semanas, a clareza que surgiu me fez enxergar caminhos que estavam escondidos. O mundo exterior não havia mudado, mas eu havia mudado por dentro. E isso bastou para que tudo começasse a se mover novamente. A produtividade não é fruto de talento extraordinário. É o resultado de escolhas ordinárias feitas com consistência. E a melhor escolha que você pode fazer é começar seu dia criando em vez de reagir, construindo em vez de apagar incêndios, tomando decisões em vez de ser empurrado pelas circunstâncias. O ludaequiano que saiu das correntes da escravidão para se tornar voz ativa pela liberdade, usava suas manhãs para escrever e planejar. Ele sabia que, mesmo que não pudesse controlar o mundo lá fora, poderia controlar seu pensamento e suas ações ao amanhecer. E foi nesse campo silencioso que ele forjou seu impacto na história. Se você quer transformar sua vida, não espere que os outros parem de te interromper. Crie um tempo que ninguém possa tocar, um espaço só seu, e que esse espaço seja o começo do seu dia. Acorde, respire fundo, sente-se com clareza, escolha uma ação significativa e execute. Essa pequena prática diária, repetida com disciplina, se transforma em produtividade massiva. Não porque você está fazendo mais coisas, mas porque está fazendo as coisas certas, na hora certa. Você não precisa de mais tempo, precisa de mais intenção. E ela começa quando o céu ainda está escuro, quando a cidade ainda dorme, quando o silêncio é seu aliado. O mundo não vai esperar por você, mas você pode se adiantar ao mundo. E quando o sol nascer, você já estará em movimento, não correndo atrás, mas liderando o seu próprio caminho. Acordar cedo não é apenas uma escolha de horário, é uma escolha de força. É o momento exato em que você olha para si mesmo e diz:
Eu sou mais forte do que minhas desculpas. E essa simples decisão, repetida diariamente, constrói algo que nenhum diploma, nenhuma conexão, nenhum talento natural pode substituir: resiliência. A maioria das pessoas pensa que a resiliência nasce do caos, das crises, dos grandes tombos da vida. E sim, ela pode emergir nesses momentos. Mas a resiliência mais poderosa, mais duradoura, não nasce no trauma. Ela nasce na rotina. Ela é lapidada no hábito de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. E é justamente ao amanhecer que esse hábito começa a ser construído. Todas as manhãs, quando o alarme toca, há uma batalha acontecendo. Uma batalha entre o seu conforto e o seu compromisso. Entre aquilo que é fácil e aquilo que é necessário. A cama quente representa tudo o que é imediato, sedutor, agradável, mas que não constrói nada. Já o ato de levantar representa tudo o que exige esforço, sacrifício e coragem, mas que transforma tudo. E o curioso é que não é uma batalha grandiosa. Não há multidão assistindo. Não há troféus no fim. Só há você com você mesmo. E é por isso que ela é tão importante, porque cada vez que você vence essa batalha, você prova, com ações e não palavras, que tem o que é preciso para suportar o peso dos seus próprios sonhos. Booker T. Washington, ainda menino, andava quilômetros no escuro descalço só para poder estudar. Ele não precisava, ninguém o obrigava. Mas ele sabia, ainda que não pudesse explicar com palavras, que era naquele esforço repetido que sua força estava sendo forjada. E essa força o conduziu de uma infância em silêncio e pobreza, até se tornar um dos homens mais respeitados de sua geração. Não porque era o mais inteligente, mas porque era o mais resiliente. Quantas vezes você já sentiu que a vida está exigindo demais? Que tudo parece pesado demais? Que o cansaço já se acumulou a ponto de paralisar? Eu sei como é. Eu também estive nesse lugar. Lembro-me de noites mal dormidas, com dívidas me sufocando e promessas não cumpridas me corroendo por dentro. E mesmo assim, eu levantava. Não por estar motivado, mas porque eu sabia que se eu não levantasse, ninguém faria por mim. E com o tempo percebi que o ato de me levantar, mesmo sem forças, estava me fortalecendo mais do que qualquer resultado imediato. Resiliência é isso. Não é sobre não cair. É sobre levantar-se tantas vezes que cair perde o sentido. E essa força interior começa no treino silencioso de cada manhã. Quando você escolhe levantar, não está apenas iniciando o dia, está vencendo a si mesmo, está provando mais uma vez que é capaz de agir, mesmo quando não sente vontade. Abigail Adams, esposa de um dos fundadores dos Estados Unidos, enfrentou solidão, guerra, incerteza, mas nunca deixou de estudar, escrever, refletir, sempre nas primeiras horas do dia. Quando o mundo ainda estava em caos, ela buscava ordem dentro de si. E foi essa disciplina silenciosa que a transformou em referência de sabedoria, firmeza e equilíbrio. Porque resiliência não é apenas enfrentar os outros. É, antes de tudo, enfrentar a si mesmo com honestidade e firmeza. Você talvez ache que precisa esperar um momento ideal para se tornar forte, mas o momento ideal nunca vem. O que vem é o frio da madrugada, o sono que pesa nas pálpebras, a tentação de deixar para depois. E é nesse instante que sua escolha molda seu caráter. O músculo da resiliência se fortalece quando você levanta sem querer, quando age sem energia, quando continua, mesmo sem garantias de que vai dar certo. Comece pequeno, sente-se na cama e diga a si mesmo: hoje eu escolho crescer. Faça algo que desafie seu corpo, sua mente, seu ego. Leia uma página difícil, escreva uma ideia incômoda, caminhe quando preferiria ficar parado e repita, um dia após o outro, até que sua mente entenda que você não é mais guiado por conforto, é guiado por propósito. A cama quentinha vai continuar chamando, o medo vai tentar sussurrar no seu ouvido, a preguiça vai se disfarçar de autocompaixão, mas você, ao acordar cedo e agir com coragem, vai estar treinando algo que nenhum obstáculo poderá tirar de você. A convicção profunda de que é mais forte do que pensa.
Essa convicção muda sua postura diante da vida. Você passa a encarar os problemas com outro olhar. O que antes parecia intransponível vira apenas mais um degrau. O que antes te paralisava agora te fortalece, porque você já provou a si mesmo várias vezes que pode se levantar mesmo no escuro. E quem se levanta no escuro não teme o que vem pela frente. Então amanhã, quando seu corpo implorar por mais alguns minutos de descanso, lembre-se disso. Esse momento é o seu campo de batalha. É o ensaio silencioso para todas as lutas que virão. E se você vencer essa, ainda que pequena, estará um passo mais perto de se tornar alguém impossível de quebrar. Escolha levantar, escolha resistir, escolha crescer, porque a resiliência verdadeira começa ao amanhecer. Quem domina suas manhãs, domina sua vida. Não se trata apenas de acordar cedo, trata-se de escolher, todos os dias, começar no comando, com intenção, disciplina e propósito. A madrugada é o campo de treinamento dos fortes. E é nesse silêncio que os grandes se constroem. Agora que essa semente foi plantada em sua mente, há outro passo esperando por você. Um degrau acima, onde você continuará sua jornada rumo à versão mais poderosa de si mesmo. O próximo vídeo já está aí na tela, e nele você vai subir mais um nível na sua evolução, tornando-se 1% melhor do que era ontem. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Eu estarei te esperando no próximo vídeo.